Graças a Deus que você é um homem. Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do CMN Hombridade, aqui da Universidade da Família, para o seu coração, um coração de homem. Tanto a fé como o medo têm a capacidade de atrair. O que tem ação na sua vida, o medo ou a fé? Importante ter medo, pois ele evita de fazermos algumas coisas que podem nos machucar. Por exemplo, ter medo de altura, isso nos leva a termos mais cuidados com que, quando precisamos trocar uma telha ou fazermos alguma coisa no lugar alto, a gente tem um cuidado. Então o medo nos ajuda a prevenir algum tipo de acidente. A fé é importante também, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé pode nos levar a lugares, sejam físicos, espirituais ou relacionais, que o medo jamais nos levaria. Fique comigo porque o tema que nós vamos trabalhar hoje é: a fé e o medo atraem algumas coisas. A Bíblia Sagrada tem vários textos que nos falam sobre medo e fé. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas porque depositou a sua fé na palavra de Jesus. Venha, Jesus falou para ele. Mas ao ter medo, atraiu a dúvida e a dúvida gera a falta de fé e a falta de fé gera o fracasso. Isaías também fala no capítulo 41, versículo 10, fala assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ainda, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 13, nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, a sua fé nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então a fé e o medo sempre atraem alguma coisa. O que significa o medo? Medo significa estado psíquico provocado pela consciência do perigo, real ou apenas imaginário, ou por uma ameaça. Receio de ofensividade irracional, temor, receio de ofender, de causar mal ou de que ocorra algo desagradável. Agora, o que é a fé? Eu gosto porque o dicionário já fala assim que a fé é uma convicção. Convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. Credulidade, crença, conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina fidedigna, ou fidelidade, compromisso, promessas, confiança, crédito. E atrair, o que significa atrair? Atrair significa aproximar, chamar para si. O imã atrai o ferro. Puxar para si, excitar, atrair, simpatia de todos. Ou seja, a atração. Então o medo tem um significado que gera temor, que gera uma paralisação sua. A fé já é uma convicção que leva você a uma ação. Só que tanto o medo quanto a fé atrai alguma coisa. Então, o que a atração significa? Atrair significa aproximar, chamar a si. O imã atrai o ferro, puxar para si, no sentido figurado, excitar, atrair a simpatia de todos. Aí ele continua dizendo assim: ocasionar, isso lhe atraiu inveja, fazer aderir a uma opinião, partido, etc., atrair os povos ao cristianismo. Exemplo, a força da gravidade atrai as coisas para o centro da terra. Pessoas boas atraem coisas boas, pessoas más atraem coisas más. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, então as boas companhias trazem bons costumes. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, pois você conquistará a terra. Por que Jesus falou isso para ele? Porque mais ou menos 40 anos atrás o povo estava na mesma posição, mas foram tomados pelo medo, na qual consequentemente atrai coisas negativas, na qual levou a murmurar e a duvidar e levando-os a ficar cerca de 40 anos caminhando no deserto. Josué e Caleb naquela época falaram: nós podemos conquistar a terra, Deus está conosco, Ele nos fará entrar, Ele já demonstrou o seu poder e a sua glória, vamos esmagá-los em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a fé atrai convicção, o medo, retração, murmuração, coisas negativas. E o tema de hoje é: o que tem atraído você? O medo ou a fé naquilo que Deus quer fazer para você? A mesma situação em relação a Golias. O exército de Israel estava tomado de medo e por 40 dias atraíram os seus corações dúvida e paralisia. Pensa, 40 dias o medo dominava o exército de Israel. Ninguém tinha coragem, estavam paralisados para aquilo. De repente chega Davi.
Davi colocou a fé em Deus, que o atrai a coragem, determinação, ação, força e, consequentemente, a vitória. O que tem ocupado o seu coração? Medo ou fé? Com quem você tem caminhado? Homens medrosos, apáticos, passivos, neutros, ou homens de fé, de coragem, firmes, que sabem para onde estão indo, que assumem a responsabilidade de serem marido, pai, filhos que honram seus pais, homens que não se vendem pelo medo, mas são guiados pelo Espírito de Deus. Eu convido a você a participar da nossa rede de homens cristãos, o CMN, homens que estão buscando ser semelhantes a Cristo, homens que não são guiados pelos seus fracassos passados, mas regenerados, revigorados, renovados por Cristo Jesus, são inspirados para ter uma fé nova, é um novo e vivo caminho. Venha caminhar conosco, pois você é a média das 5 pessoas na qual você mais tem relacionamento, falava Warren Buffett. Ande com homens de fé e terá coragem. Ande com covardes e será covarde também. Eu quero chamar você a ter fé, a ter convicção, porque ser menino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de decisão. Você foi chamado para ser homem, marido, pai, filho, profissional, qualquer seja a área, um homem que tem fé, que tem convicção. Por quê? Porque nós somos CMN, nós somos uma rede de homens cristãos, nós resgatamos homens, nós assumimos responsabilidades, nós resgatamos famílias, nós enfrentamos os nossos medos, nós acreditamos no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.